Esta é a quarta da série de palestras que tivemos este mês e talvez, graças a elas, tenhamos conseguido obter uma ideia de um dos princípios fundamentais em que se baseia a evolução e que podemos ver atuando no sistema solar. Recapitulemos brevemente, a fim de que possamos estudar nosso assunto de hoje com certas ideias claramente formuladas. Vimos que nossa interpretação dos processos da natureza necessita de um conceito tríplice, que diz respeito ao aspecto vida, ao aspecto substância e à sua íntima interrelação, através da faculdade da inteligência, que se manifesta como consciência de algum tipo. Esta interrelação produzirá finalmente a expressão aperfeiçoada por intermédio da matéria, do objetivo consciente de alguma entidade manifestada. Estou procurando dar ênfase ao fato de que o objetivo do meu empenho é apresentar uma hipótese e uma sugestão que possam ter dentro de si o germe de uma possível verdade e que parece, para alguns de nós, a melhor maneira de explicar o mistério do universo. Vimos que as três partes do grande todo são o espírito ou vida, que se manifesta através de um segundo fator, a que chamamos de substância ou matéria, e que utiliza um terceiro fator, ao qual damos o nome de inteligência. Na síntese gradual desses três aspectos componentes da divindade, podemos ver a evolução da consciência. A seguir, chegamos a uma discussão mais técnica do assunto da própria substância, ocupando-nos não com as substâncias diferenciadas ou elementos, mas com o conceito de uma substância primordial e procurando voltar até onde for possível aquilo que Sir William Crookes chamou de prótio, ou o que permanece por trás do tangível ou objetivo. Estudamos o átomo e descobrimos que sua definição mais recente é que ele, na realidade, é uma unidade de força ou energia, consistindo de uma carga elétrica positiva, energizando uma quantidade de partículas negativas. Ficou claro que o minúsculo átomo do químico e do físico era um sistema solar em si mesmo, com a mesma conformação geral do sistema maior, apresentando uma atividade semelhante e governado por leis análogas. Descobrimos que ele possuía um Sol central e que ao redor deste Sol central, buscando suas órbitas definidas, podiam ser vistos os elétrons. Registramos também o fato de que os elementos diferem somente em relação ao número e posição destes elétrons girando ao redor da carga central positiva. Daí passamos a considerar a alma ou a psique do átomo, e descobrimos que os cientistas reconhecem a verdade que os próprios átomos possuem qualidade, apresentam sintomas de mente ou inteligência e podem discriminar, selecionar e escolher. Passamos então a tecer o que pareceria ser um conto de fadas. Imaginamos o ser humano como um átomo e traçamos a semelhança do homem com o átomo. Descobrimos que ele atraía e mantinha dentro de sua esfera de influência a matéria de seus vários corpos, mental, emocional e físico, exatamente da mesma maneira como os elétrons eram mantidos girando ao redor do seu ponto focal. A ideia provou ser ainda capaz de uma expansão posterior, e voltamos nossa atenção para o planeta, imaginando-o semelhante em sua natureza, ao átomo humano e ao último átomo da substância, nada mais sendo que a expressão de uma vida se manifestando através de uma forma esferoidal e elaborando um objetivo inteligente. Atingimos então nossa consumação e visualizamos o sistema solar como um átomo cósmico energizado pela vida do Logos. Temos, por conseguinte, 4 tipos de átomo a considerar. Primeiro, o átomo do químico e do físico. Segundo, o átomo humano ou do homem. Terceiro, o átomo planetário energizado por um Logos, planetário ou homem celestial. Quarto, o átomo solar, habitado pelo Logos solar ou a divindade.
Se estivermos certos em nosso conceito fundamental, se houver uma partícula de realidade em nossa hipótese, e se houver um substrato de verdade na ideia do átomo, do qual os elementos se compõem, ele deve ser reconhecido como uma vida atuando inteligentemente por meio de uma forma. Talvez então se possa provar que o homem é também uma vida ou centro de energia se manifestando por meio de seus corpos. Talvez se venha a demonstrar que um planeta também seja um meio de expressão de um centro de energia ainda maior, e posteriormente, de acordo com a lei da analogia, se possa provar daqui a algum tempo que existe um Deus ou vida central por trás da matéria, uma entidade que age conscientemente por meio do sistema solar. Em nossa palestra anterior, tomamos outra fase de manifestação. Estudamos o próprio átomo e o consideramos à medida que se relacionava com outros átomos, e através de sua coesão mútua, formava grupos de átomos. Em outras palavras, consideramos o átomo à medida que tomava formas diferentes nos vários reinos da natureza, e descobrimos que, no processo de evolução, os próprios átomos giram na direção de outros maiores pontos centrais, transformando-se por sua vez em elétrons. Assim, cada forma nada mais é que um agregado de vidas menores. A seguir mencionamos ligeiramente os diferentes reinos da natureza e traçamos o desenvolvimento da alma ou psique em todos eles. Já afirmamos que o átomo possui inteligência ou poder de discriminação, e descobrimos que na formação dos reinos mineral, vegetal e animal começa a aparecer o que entendemos por sensação, e temos aí os rudimentos, em embrião da emoção ou sentimento, o reflexo do amor no plano físico. Temos assim um aspecto da natureza tríplice de Deus, a inteligência aparecendo através do átomo e através da forma, temos a manifestação do amor, ou qualidade de atração. Isto também pode expressar-se no reconhecimento de que nestes dois aspectos da vida divina central, temos a terceira pessoa da trindade logóica, cooperando com a segunda. Temos a atividade inteligente da divindade, ou aspecto do Espírito Santo, colaborando com o segundo aspecto, ou Filho, que é o construtor das formas. Isto é explicado de maneira interessante em Provérbios 8, onde a sabedoria brada alto. Sabedoria no Velho Testamento representando o aspecto do Cristo, e depois de mostrar que ele estava com Deus, já antes da criação, continua dizendo que quando ele determinou os fundamentos da terra, eu estava perto dele como trabalhador ou construtor-chefe. Os estudantes fariam bem em estudar este capítulo em relação às ideias que estamos formulando aqui, tendo cuidado de verificar a tradução exata. Vamos agora considerar nosso assunto de hoje, o da evolução do homem, o pensador. Veremos que penetra no homem outro aspecto da divindade. Browning, em Paracelsus, aborda o assunto que estamos tratando de maneira bastante interessante, resumindo assim: assim ele, Deus, habita em todos, dos primeiros minutos da vida até o último. Do homem, a consumação deste esquema, da existência à complementação desta esfera da vida, cujos atributos haviam sido espalhadas por aí, pelo mundo antes visível, pedindo que fossem unidas, pedaços indistintos, que deveriam unir-se em algum todo maravilhoso, qualidades imperfeitas por toda a criação, sugerindo alguém ainda a ser criado, algum ponto onde todos aqueles raios espalhados se deveriam encontrar convergentes nas faculdades do homem. Portanto, tendo descoberto dois aspectos da divindade no átomo e na forma, encontraremos a triplicidade aperfeiçoada no homem. Foi-nos dito que o homem foi feito à imagem de Deus, e nós, por isso, esperamos vê-lo refletir a natureza tríplice do Logos.
Ele deve demonstrar inteligência, expressar amor, manifestar vontade. Examinemos algumas das definições do homem encontradas no dicionário e em outros lugares. A definição encontrada no Standard Dictionary é profundamente desinteressante. O homem é um indivíduo da raça humana, e a seguir segue-se uma longa lista de derivações sugestivas da palavra homem, discorrendo por cada língua conhecida e concluindo com a afirmação de que muitas delas são improváveis. A derivação, que atribui a definição do homem à raiz sânscrita man, aquele que pensa, é bastante satisfatória, na minha opinião. A senhora Besson dá uma definição excepcionalmente clara em um dos seus livros. O homem é aquele ser onde o espírito mais elevado e a matéria mais baixa se unem pela inteligência. O homem é aqui retratado como ponto de encontro de todas as três linhas de evolução: espírito, matéria e intelecto, ligando-os. Ele é considerado como aquele que unifica o ser, o não ser e a relação entre eles, e é visto como conhecedor, o que é conhecido e conhecimento. Qual o propósito do intelecto ou do conhecimento? Certamente, o de adaptar a forma material às necessidades e exigências do espírito que nele habita. Certamente habilitar o pensador dentro do corpo, a utilizá-lo inteligentemente e com algum propósito definido. E certamente, ele existe a fim de que a unidade central energética possa controlar construtivamente seu aspecto negativo. Estamos todos entidades animando uma forma e, através da inteligência, tentando utilizar aquela forma para um objetivo específico que existe dentro da vontade consciente do verdadeiro ser. Em um velho livro ocultista, tão velho que sua data não pode ser precisada, encontra-se uma definição de homem que é muito esclarecedora e de acordo com o pensamento que estamos procurando desenvolver esta noite. Lá, o homem é definido como a vida e as vidas. Vimos que o átomo é uma vida se manifestando por meio da pequena esfera da qual ele é o centro. Vimos que todas as formas são uma reunião de vidas formadas nos reinos mineral, vegetal e animal. Podemos agora passar à próxima etapa desta grandiosa escada evolutiva e então descobriremos que o ser humano é a sequência lógica que surge de todos esses desenvolvimentos anteriores. Primeiro, a matéria primordial, energia essencialmente inteligente. A seguir, a matéria atômica em toda sua atividade variada, formando uma combinação de elementos. Depois a forma, a reunião destes átomos até o habitante dentro da forma, que é não só inteligência ativa, não só atração inerente e amor, mas também uma vontade objetiva. Este morador interno apoderou-se da forma quando ela havia alcançado um certo grau de preparação e quando as vidas componentes haviam alcançado uma certa capacidade vibratória. Agora, ele a está utilizando e repetindo, dentro de sua própria esfera de influência, o trabalho do átomo da matéria. Todavia, ele aparece não de uma maneira, mas de duas ou três. No homem, portanto, de fato e na verdade, temos o que os cristãos chamariam de imagem de Deus. Porque, como deve ser claro para todos os pensadores, a única maneira de conhecer Deus é pelo estudo de sua natureza ou sua qualidade psíquica. Sabemos que Deus é inteligência, sabemos que Ele é amor, ou a grande força atrativa do sistema solar, e sabemos que Ele é a grande vontade ou propósito por trás de toda a manifestação. Em toda a escritura do mundo, a divindade é retratada sob esses três aspectos e se manifesta através da natureza desta maneira tríplice. A evolução da substância é algo de crescimento gradual.
é em tempo suplementada pela lenta elaboração da qualidade interna subjetiva da vida de Deus, e assim, sua natureza essencial se revela. Primeiro, um aspecto é revelado, depois outro aparece vagarosamente, e finalmente pode-se ver o terceiro e temos a extraordinária combinação e consumação, o ser humano. Este sintetiza e funde os três aspectos, unindo-os em si próprio. Ele é a totalidade dos atributos divinos, embora estes sejam ainda grandemente embrionários, e ele tenha que repetir, dentro de seu ciclo de evolução, os processos idênticos que o próprio átomo seguiu. Do mesmo modo que o átomo segue seu próprio curso interno e mais tarde tem de ser levado a incorporar e fundir-se a outros átomos na formação de um grupo. Também o átomo humano terá que encontrar igualmente seu lugar dentro de uma forma maior. Portanto, estudemos um pouco qual o método do processo evolutivo para um ser humano. Vimos que nele 3 linhas convergem e que ele é um ponto de síntese, com um aspecto ainda predominante, o da inteligência, com o segundo aspecto da sabedoria, amor, já começando a fazer sentir a presença e com o mais elevado aspecto da vontade espiritual, ainda puramente embrionário. Quase todos nós fomos criados na presença do que se chama a queda do homem. Há poucas pessoas hoje em dia que creem na história da queda como é descrita no 3º capítulo do Gênesis, e a maioria a aceita como tendo uma interpretação alegórica. Qual a verdade oculta subjacente nesta história curiosa? Simplesmente que a verdade sobre a queda do espírito na matéria é transmitida por intermédio de um quadro à mentalidade infantil do homem. O processo da conversão destas linhas é duplo. Temos a descida da entidade na matéria, da vida central, e a encarnação do espírito, e então temos a elaboração a partir da matéria, daquela vida ou espírito. Mas tudo que tenha sido ganho pela utilização da forma, pela experimentação com a matéria, pela habitação na forma, pela energização da substância, pela saída do jardim do Éden, o lugar onde não há campo para o desenvolvimento necessário, e pelo vagar do filho prodígio no país distante. Temos as várias etapas mostradas na Bíblia cristã, pelas quais o homem faz a descoberta de que ele não é a forma, mas sim quem a utiliza.